Fala, povo de Deus, um ótimo domingo a todos. Eu me chamo David e sou líder nessa casa e hoje nós vamos falar sobre o poder de Deus no arrependimento. Nós vamos aprender um pouco mais sobre isso, um pouco mais junto com a história de Jonas, e eu convido vocês nesse momento, vamos orar. Pai nosso, Senhor meu Deus, que em nome do Senhor Jesus, Pai, essa aula possa trazer grande proveito na nossa vida, Deus. Eu oro, Senhor meu Deus, para que esse tema de hoje, Senhor, nós possamos aprender e aplicar, Senhor, de maneira definitiva em nossas vidas, meu Pai. Eu oro para que cada um que está aqui, Senhor, participando dessa EBD neste domingo, meu Pai, que possa ser impactado em sua residência, Senhor, com um aprendizado, Senhor, com a visitação do Teu Espírito Santo, Pai. Pai, nos guia por uma estrada de aprendizado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Igreja, hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre o poder de Deus no arrependimento. E para tratar sobre isso, nós vamos falar sobre a história de Jonas. Só que antes de introduzir Jonas, nós vamos falar um pouco sobre Nínive, tá? Pois Nínive nada mais é do que uma grande cidade, uma cidade muito grande, muito poderosa. Ela era dominada pelo Império Assírio, que foi um dos mais fortes de sua época, né? Extremamente rica, ela era estratégica, era militarmente também muito forte e era muito fluente em sua época. O histórico de Nínive nos revela que as práticas ali eram tudo aquilo que Deus repudiava. Então existia muita violência e crueldade, não só com os rivais de guerra, mas com aqueles desafetos na própria cidade, né? Existem registros históricos de torturas, de destruição de povos conquistados, de uma opressão intensa. A cidade de Nínive também, ela era extremamente idolatra. Existia diversas divindades pagãs, né? Eles adoravam diferentes deuses para diferentes regiões ou acontecimentos naturais. Era uma cidade totalmente distante dos princípios de Deus, certo? Eles tinham poder, tinham crescimento, mas não tinham o principal, que era o temor de Deus. E é aí justamente onde entra, porque uma cidade grande, robusta, poderosa, mas corrompida por dentro, como uma maçã grande e bonita, mas que por dentro ela está podre. E foi justamente aí que entra a história do nosso Senhor. Pois Deus fala com o profeta Jonas, lá no primeiro capítulo do livro de Jonatas, logo no primeiro versículo, o Senhor dá uma ordem para Jonas e diz assim, Jonas capítulo 1, versículo 1. Certo dia o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai, apronte-se e vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. As práticas naquela cidade, naquela época, eram perversas, eram más, eram cruéis, de tamanho que chegou até mesmo o trono do nosso Deus. Foi quando ele decidiu intervir através do profeta Jonas. E Jonas se aprontou prontamente, ouvindo o chamado do Senhor, ele se aprontou. Contudo, a palavra nos diz lá no versículo 3 que mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Ele desceu até a cidade de Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Pagou a passagem e embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. No entanto, nós sabemos o que aconteceu no meio dessa viagem. Nós podemos identificar através das Escrituras que um mar revolto, uma grande tempestade se abateu, de modo que os tripulantes desse navio acharam muito estranho, porque era uma fúria desmedida e nunca vista por eles antes. E o próprio profeta Jonas, em certo momento, ele dá por entendido por que está acontecendo aquilo. E aí a solução dele vamos lá para o versículo 15. Versículo 14. Então oraram bem alto assim, ó Senhor Deus, não nos castigues com a morte,
por tirarmos a vida deste homem, pois és tu, ó Senhor, quem está fazendo isso, e o que está acontecendo é da tua vontade. Aqui já é a tripulação depois de ter arremessado Jonas no mar. Orientação essa vinda do próprio Jonas, pois ele entendia o que tinha acontecido, ele entendia o que tinha feito e ele também entendia o que precisava ser feito. Após Jonas ser atirado ao mar, ele logo foi engolido por um grande peixe. E o que nós vemos aqui nesse capítulo 2 é simplesmente a oração de Jonas, em súplica, clamando a Deus e reconhecendo a sua grandeza. Grandeza em cuidar daqueles que merecem e precisam do seu cuidado, grandeza em misericórdia e graça. E o capítulo 2 traz simplesmente isso, Jonas orando fervorosamente no fundo das entranhas daquele enorme peixe. E o que acontece é que no terceiro capítulo de Jonas, o Senhor responde ele e fala assim: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e anuncie ao povo de lá a mensagem que eu vou dar a vocês. Eu vou dar a você. Contudo, essa mensagem, essa resposta de Deus, ela só veio após Jonas ter sido regurgitado, vomitado pelo grande peixe já na praia. Momento esse que não houve glamour, porque a Bíblia não relata que houve plateia, não houve multidão, não houve olhos para que vissem aquele feito tão grande. Mas a cidade sabia de algo, Jonas veio do mar. E por que isso é tão importante? A cidade de Nínive tinha a crença em deuses pagãos e eles acreditavam que o mar em si só era uma força poderosa, misteriosa e má. Então, quando Jonas sai da água, ele não está simplesmente saindo do mar, ele está para o povo de Nínive algo muito maior, somente alguém com autorização divina, somente alguém que fala em nome do Senhor, de um Deus tão poderoso que até então eles não conheciam, poderia sair do mar, porque a crença deles era de que o mar era uma força misteriosa, poderosa, agressiva. E é aqui que entra o agir de Deus, porque o Senhor contava também com a teimosia de Jonas, o seu desvio de caminho. Isso também faz parte dos planos de Deus, porque é exatamente aí que Jonas entra e começa a pregar a cidade inteira. E eu vou lá para o versículo 5 do capítulo 3 do livro de Jonas, que vai começar a falar o seguinte: então os moradores de Nínive creram em Deus e resolveram que cada um deveria jejuar. E todos, absolutamente todos, desde o mais importante até os mais humildes, vestiram roupas feitas de pano grosseiro, a fim de mostrar que estavam arrependidos de fato. Mais do que isso, quando o rei de Nínive soube disso, levantou-se do seu trono, tirou o manto e também vestiu uma roupa de pano grosseiro e sentou-se sobre cinzas, como um símbolo de arrependimento. O rei também mandou anunciar ao povo da cidade a seguinte mensagem: esta é uma ordem do rei e dos seus ministros. Ninguém pode comer nada, todas as pessoas e também os animais, o gado e as ovelhas estão proibidos de comer e beber. E por que o rei deu essa ordem de um jejum coletivo na cidade de Nínive? Uma cidade que nós vimos no início, que era uma cidade aterrorizada pelo pecado. É uma cidade que normalizou o pecado na sua mais cruel essência. O rei de Nínive recebeu a mensagem, o povo de Nínive recebeu a mensagem, e a mensagem que Jonas trouxe era: arrependam-se. O Senhor Deus não trouxe sobre a cidade de Nínive a justiça. O Senhor Deus levou ao arrependimento através da vida de Jonas. E aqui no versículo 10 do capítulo 3 vai dizer o seguinte: Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os maus caminhos. Então mudou de ideia e não castigou a cidade como tinha dito que faria. Meus irmãos, o que nós podemos esperar de um arrependimento sincero? Nós estamos aqui falando sobre o livro de Jonas, a cidade de Nínive, nós falamos sobre a teimosia de Jonas, mas que tudo isso fazia parte do plano
O Senhor Deus, o próprio Deus, traria a justiça, traria o fogo consumidor sobre a cidade de Nínive, caso fosse necessário. Mas foi através do perdão, foi através do arrependimento que aquela cidade foi salva. Desde o mais importante até o mais humilde, todos entenderam o recado, todos entenderam a profecia, todos entenderam o profeta. E isto gerou na cidade um impacto social extremamente grande, extremamente profundo e verdadeiro e contínuo. Pois lá no versículo 1 do capítulo 4 do livro de Jonas, por causa disso, Jonas ficou com raiva e muito aborrecido. Corta. E aí nós vamos ler lá no capítulo 3, do versículo 8 em diante, 9, perdão, em diante. Talvez assim Deus mude de ideia, talvez o seu furor passe e não mais morremos. Corta de novo, pelo menos as duas últimas falas. Vou continuar aqui quando eu citei o versículo 10 do capítulo 3, certo? Deus viu que eles fizeram como abandonaram os maus caminhos, então mudou de ideia e não castigou aquela cidade como tinha dito que faria. E aí nós vemos o poder imensurável do arrependimento. Nós vimos aqui mais cedo que a cidade de Nínive era uma cidade aterrorizada pelo pecado, um pecado que estava nas entranhas das pessoas, das práticas, das culturas e da fé deles. E nós vemos também que o profeta Jonas, mesmo relutante em ir, ele foi. E ao pregar o arrependimento, ele conseguiu toda a cidade. Assim como o livro de Jonas nos fala, de que do mais importante até o mais humilde se arrependeu. Do rei até o servo houve arrependimento. E por causa desse arrependimento, o Senhor cessou o seu furor e não desceu sobre a cidade a sua justiça. E o que eu quero falar hoje é o seguinte: o arrependimento, ele move a mão de Deus. Existe poder no arrependimento genuíno. Existe poder em você se arrepender. E para se arrepender, nós precisamos reconhecer os maus caminhos, as práticas más e tudo aquilo que nós fazemos que não é do agrado de Deus, não é da nossa essência, muito menos do nosso propósito. E quando a gente se arrepende, nós podemos ver a mão de Deus se movendo em nosso favor. O milagre de Deus, muitas vezes, ele é movido pelo arrependimento. O arrependimento, ele é uma força poderosa. A cidade de Nínive estava completamente condenada. Nós podemos parafrasear e fazer uma comparação com Sodoma e Gomorra. E nós também podemos ver que a história dela foi mudada, o seu futuro mudou, graças ao arrependimento levado pelo profeta Jonas. E o que isso fala para nós hoje? Que o arrependimento não só muda pessoas, mas ele muda decisões espirituais sobre elas. Decretos espirituais. Nós estamos falando de futuro, nós estamos falando do presente, nós estamos falando do nosso interior. O arrependimento, ele leva a uma profunda mudança de futuro. O arrependimento, ele move o milagre de Deus a nosso favor. E por que Deus responde rápido ao arrependimento sincero? Porque não houve demora. Nós vemos que na cidade de Nínive não houve demora. Nós não temos que ler e estudar sobre gerações e gerações que estavam em processo de arrependimento, não. Nós vimos um arrependimento genuíno, algo que veio de certa forma rápido e que foi efetivo para toda a cidade. Não foi para um grupo, não foi para uma igreja, não foi para uma determinada classe de pessoas, mas para a cidade inteira. Talvez eles estivessem tão afogados no próprio pecado e nas próprias práticas relutantes talvez em si, que quando o profeta Jonas traz o arrependimento, a palavra de um Deus vivo, aquilo é reconfortante, aquilo era tudo que eles precisavam ter. Talvez o arrependimento ele não venha pela falta de opção ou pela falta de um Deus, porque na apresentação de um Deus vivo, como nós vimos, um Deus vivo foi apresentado à cidade de Nínive. E através dessa apresentação do Deus vivo e da sua palavra e da palavra de arrependimento, nós vemos uma cidade inteira ser transformada, uma cidade inteira ser salva
porque houve arrependimento. E se houve arrependimento, do céu houve misericórdia. Nós alcançamos a misericórdia do Senhor nos arrependendo. Assim como aquelas pessoas da cidade de Nínive, todas encontraram arrependimento. E o arrependimento que elas encontraram as levou a um processo em que elas encontraram a misericórdia. A um processo em que elas com certeza viveram o milagre de Deus. Porque uma cidade que era estratégica, famosa pelo seu poder, famosa pelas suas riquezas, como eu disse, como uma maçã, bonita por fora, mas podre por dentro. Se uma cidade como essa, o que seria necessário para que eles mudassem suas práticas, a não ser um encontro verdadeiro com Deus vivo, um encontro verdadeiro com a palavra que muda, que acrescenta, que tira, que modifica. Deus não resiste a um coração quebrantado. Em Nínive não houve palco, não houve plateia, não houve nenhum glamour, mas houve algo surpreendente. Um povo que se arrependeu e Deus que respondeu. O verdadeiro poder de Deus não está no que os olhos veem, não está no glamour, não está no público, não está naquilo que nós mostramos. O verdadeiro poder de Deus, ele está na transformação do nosso coração, de dentro para fora. Só que essa transformação ela só pode vir se eu e você e nós nos arrependermos. Assim como houve na cidade de Nínive um arrependimento genuíno, forte, eficaz e duradouro, houve também a misericórdia do Senhor. Houve também o perdão, houve também uma mudança de vida, uma mudança de mente, uma metanoia. E é sobre isso que nós falamos hoje, porque o povo de Nínive fazia parte de um império poderosíssimo, que era o Império Assírio. Eles eram profundamente idólatras, tinham vários deuses, e deuses esses que eram ligados à natureza, à guerra, ao dinheiro. Porém, eles tinham algo mais forte, que era as forças do mar, as forças da água. Eles tinham como uma força misteriosa e cruel, algo impossível de ser domado. E quando eu falo que o profeta Jonas ele foi regurgitado, ele foi vomitado em águas rasas, em algumas traduções falam em praia, nós vemos um agir de Deus mais maravilhoso ainda, porque o Senhor Deus não estava só levando o arrependimento através de Jonas, ele estava quebrando os deuses daquela cidade, daquele povo. Porque o povo acreditava em deuses para cada elemento da natureza e o mar era um deles. De fato, para eles o mar talvez fosse um Deus poderosíssimo, talvez o mais poderoso. E de repente sai um homem do mar. A Bíblia não nos relata que houve plateia para o que o peixe fez com Jonas, que foi vomitá-lo. Mas ele saiu do mar e o povo, quando viu aquilo ou ficou sabendo que ele saiu do mar, respeitaram e ouviram cada palavra dele. É por isso que a mensagem de Jonas foi tão forte. É por isso que a mensagem de Jonas foi tão eficaz. Não foi a palavra por si só, mas o conjunto de tudo aquilo, o conjunto da obra, uma obra que estava o tempo todo nas mãos do Senhor. O Senhor sabia provavelmente que Jonas iria tomar o caminho que tomou? Com toda certeza. Tudo aquilo que aconteceu fazia parte dos planos de Deus. E naquela cultura da cidade de Nínive, que ela estava entranhada pelo Império Assírio, muito influenciada pelos babilônios, existia a ideia de divindades relacionadas à água. E eles usavam até mesmo alguns nomes, dentre eles o Tiamat. E só para você entender a grandeza do que hoje nós estamos falando, que é arrependimento dentro de um plano muito maior, que é o plano do Senhor. E o Senhor tinha um plano maravilhoso para aquela cidade. Não a de destruição, não a de condenação, não a de furor, não a de fogo, mas a de arrependimento. Porque quando Jonas chega daquela forma, com certa autoridade, e como foi dito agora há pouco, Jonas chega de uma maneira em que dobra as crenças daquele povo. E ao dobrar as crenças daquele povo, ele chega com certa autoridade na cidade. E a palavra que ele diz é arrependam-se. A palavra que Jonas diz é arrependam-se. E o que pode ter acontecido?
no meio tempo entre Jonas receber a mensagem do Senhor, receber a missão dele, não cumprir, ir para um outro barco, tomar um outro destino, e no meio do caminho ele ser tomado por uma tempestade que resultou em seu arremesso ao mar, depois foi engolido por um grande peixe, para que pudesse ser regurgitado na praia do seu destino final. O que pode ter acontecido no coração de Jonas para ele ter mudado? Ele se arrependeu? Eu creio que sim. Jonas levou também um processo de arrependimento em 2 momentos. O primeiro foi em receber a missão que ele tinha, que era uma missão extremamente difícil, que talvez na cabeça de Jonas ele achou que não conseguiria, devido ao tamanho da cidade de Nínive, devido ao poder, devido a tudo aquilo que a cidade tinha. E talvez por isso ele tenha seguido o caminho que tomou, mas no meio dessa trajetória houve os fazeres do Senhor, houve os grandes sinais, e Jonas de fato volta à sua rota original. Mas nós podemos ler lá, no capítulo 4 do livro de Jonas, que Jonas teve raiva. E o título desse versículo, desse capítulo, ele é um pouco interessante e estranho, porque ele fala assim, a raiva de Jonas e a misericórdia de Deus. Vamos ler? Lá no versículo 1 do capítulo 4 vai falar assim, por causa disso Jonas ficou com raiva e muito aborrecido. Isso que a cidade se arrependeu e o Senhor poupou aquele povo. Então orou assim, Senhor Deus, eu não disse antes de deixar a minha terra que não era isso mesmo que eu ia fazer? Foi por isso que fiz tudo para fugir para a Espanha. Eu sabia que és Deus e tem compaixão e misericórdia. Sabia que és sempre paciente e bondoso e que estás sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Jonas tinha provado da misericórdia do Senhor lá dentro das entranhas do peixe. E agora ele estava questionando o Senhor porque o povo tinha se arrependido e o Senhor não tinha descido com todo o seu furor, com toda a sua justiça sobre aquele povo. E ele prossegue falando, agora, ó Senhor, acaba com a minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor responde a Jonas de maneira fenomenal. Ele fala, Jonas, você acha que tem razão para ficar com tanta raiva? O Senhor questiona Jonas não porque ele está com raiva, mas ele questiona, isso é motivo para você ter tanta raiva? E Jonas saiu de Nínive e foi isso dizendo no capítulo 5, do versículo 5, no capítulo 4. Foi para o lado de onde nasce o sol e sentou-se, depois construiu um abrigo e sentou-se na sombra, esperando para ver o que ia acontecer com a cidade. Então o seu Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas para lhe dar um pouco de sombra, de modo que ele se sentisse mais confortável. E Jonas ficou muito satisfeito com a planta. Mas no dia seguinte, quando o sol ia nascer, por ordem de Deus, um bicho, um inseto, atacou a planta e ela secou. Depois que o sol nasceu, Deus mandou um vento quente vindo do leste. E Jonas quase desmaiou por causa de calor do sol, que queimava a cabeça dele. Então quis morrer e disse, para mim é melhor morrer do que viver. Mas aí o Senhor pergunta para Jonas, Jonas, você acha que está certo ficar com raiva por causa dessa planta? Jonas responde o Senhor, é claro que tenho razão para estar com raiva, com tanta raiva que até quero morrer. Então o Senhor disse, essa planta cresceu numa noite e na outra seguinte desapareceu. Você não fez nada por ela, nem a fez crescer, mas mesmo assim tem pena da planta. Então eu, com muito mais razão, devo ter pena da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil crianças inocentes e também muitos animais. O Senhor fecha esse capítulo 4 do livro de Jonas de maneira surpreendente. O Senhor dá uma lição para Jonas entender de uma vez por todas o poder do arrependimento. E por quê? Porque o Senhor oferece a Jonas um certo conforto à sombra de uma planta, e no dia seguinte a planta se seca e Jonas fica ao sol, um sol tão forte, a Bíblia nos relata que houve um vento vindo do leste, ou seja, limpou o céu. E somente ficou o calor escaldante. E aquele calor incomodou e talvez tenha causado dores no profeta Jonas.
E ele se queixa ao Senhor pela planta ter morrido. E aí que o Senhor entra de maneira fenomenal, falando para ele: olha, se você teve tanta pena de uma planta, que você nada fez para que ela crescesse, para que ela se estabelecesse, e não está tendo pena do povo de Nínive. E aí fica uma reflexão maravilhosa. O arrependimento genuíno, o arrependimento é algo de Deus. O arrependimento é para todos nós. É para mim, é para você, é para clarear a sua vida. É para não, o arrependimento vindo de Deus, ele não é quando eu O arrependimento vindo de Deus, ele é um presente. Ele é um presente para nós, porque é através do arrependimento que a mão de Deus se move. Nós hoje trabalhamos com o livro de Jonas, mas a nossa Bíblia, nós temos inúmeros outros casos, nós temos diversos textos que corroboram o poder do arrependimento. O arrependimento que vai mover a mão do Senhor, o arrependimento genuíno que vai fazer a minha e a sua vida mudar. E aí eu pergunto, o que você precisa se arrepender hoje? Qual é o caminho, qual é a atitude que você precisa se arrepender? Qual o pensamento, palavra? E eu digo hoje para você, não se demore, não se alongue em se arrepender, pois o Senhor tem algo grande para você. A misericórdia do Senhor é maravilhosa. Transformou a cidade de Nínive em um chiqueiro, um antro de corrupção, de lascívia, de maldade. E transformou aquela cidade. E a palavra de Deus nos fala que ela não foi transformada ao longo de várias gerações. A palavra de Deus nos fala, ela foi transformada. Isso foi rápido, isso foi imediato, isso foi urgente. Houve arrependimento, o Senhor agiu. O poder de Deus não está limitado a nada, mas é o arrependimento que leva o agir dele até a sua vida. E sobre tudo aquilo que você precisa e quer. E sobre essa pergunta do que você queria, do que você precisa se arrepender hoje, eu trago esse momento de reflexão para esse domingo. Eu trago esse momento de reflexão para que você comece a sua semana se arrependendo daquilo que precisa ser arrependido. Porque a mão do Senhor, porque o poder de Deus vai agir na sua vida a partir do seu arrependimento. Assim como a cidade de Nínive foi transformada, nós precisamos de transformação em nossa vida. E nós vemos que o arrependimento move a mão de Deus. Existe poder de Deus no arrependimento genuíno. E para finalizar, eu queria deixar para vocês algo impactante. Se o arrependimento na cidade de Nínive foi algo tão impactante, tão sério, foi tão rápido e tão coletivo, mudou a cidade, mudou a história daquele povo. O povo de Nínive foi transformado pelo arrependimento trazido pelo profeta Jonas. Profeta esse que relutou em ir para a cidade. Mas como nós vimos, tudo fazia parte dos planos do Senhor, porque inclusive ele sair do mar tinha um propósito. Existe propósito na tua vida, existe propósito no arrependimento, existe transformação. Assim como aquela cidade foi transformada séculos, milênios atrás, hoje nós temos a nossa cidade. A nossa cidade precisa ser transformada, nossas vidas precisam ser transformadas, os nossos ambientes de trabalho, ambiente escolar, ambiente familiar, ele precisa ser transformado. E nós precisamos nos arrepender, nós precisamos arrepender dos nossos maus caminhos, das nossas más atitudes e dos nossos maus pensamentos. E é debaixo desse momento de reflexão que nós finalizamos mais uma aula. Muito obrigado a você que permaneceu até o final. Peço para você dar o seu like, comenta na postagem, comenta no nosso vídeo, diga o que você achou, o que você poderia complementar. E se tiver alguma dúvida, pode colocar que a gente vai entrar em contato. Vamos tirar essa dúvida, vamos sentar, vamos conversar, vamos debater e vamos aprender cada vez mais. Pois hoje nós vimos o arrependimento, ele move a mão do Senhor, ele traz o milagre de Deus para o campo da possibilidade, para o campo visível, que eu e você podemos ver, sentir e viver. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Deus, por esse momento de aprendizado, Pai. O Senhor esteve presente em cada uma dessas palavras ditas, Senhor. O Senhor, Deus, nos trouxe sabedoria para falar, sabedoria para escutar e entender tudo aquilo que aqui o próprio Senhor nos disse e nos falou, Pai. Que
Que em nome do Senhor Jesus esse seja um domingo abençoado, Pai. O primeiro dia de uma semana incrível, Deus. Uma semana que haverá arrependimento e transformação na vida de todos aqueles que aqui ficaram conosco, Senhor. Eu oro para que em nome do Senhor Jesus o Teu poder maravilhoso, Senhor, possa se manifestar na vida de cada um desses que se arrependeram, Senhor. E que essa mudança, Senhor, seja imediata, Deus. Que não leve gerações e gerações, Pai. Mas assim como aconteceu com o povo de Nínive, nós possamos experimentar de uma mudança, Senhor, de uma transformação urgente, rápida e eficaz. Assim eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Até logo, até a próxima. Fica todo mundo com Deus.